Este é o programa Verdade e Luz, de número 23, do ano de 2024. Eu, Valmir Lima, André Reis e João Boreço e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema aborrecimentos, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, item 6º, Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares e Simpáticos, questões da 514 a 517. No Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 134, intitulada Busquemos o Equilíbrio. No Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro de Valdo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saegusa. Estamos no capítulo Mortes Prematuras, item Motivo das Mortes Prematuras. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E agora o nosso editorial. O nosso editorial tem hoje como tema aborrecimentos. Esse tema é tirado do site da Federação Espírita do Estado do Paraná. Nada mais comum nas atividades terrenas do que o hábito enraizado das querelas, dos desentendimentos, das chateações. Nada mais corriqueiro entre os indivíduos humanos, como num grupo de meninos, em que cada gesto, cada nota, cada menção se torna um bom motivo para contendas e mal-entendidos. Também na sociedade dos adultos ocorre o mesmo fenômeno. Mais do que compreensível que nós, como se fôssemos um menino de pavio curto, liberemos adrenalina nos episódios cotidianos que desafiam a nossa estabilidade emocional. Compreensível que nos agitemos, que nos irritemos, que nos levantemos a voz,
que afivelemos ao rosto expressões feias de diversos matizes. Tudo isso é possível de acontecer por causa do nível do nosso mundo íntimo. No entanto, é bom lembrarmos que não viemos para a Terra para fixar nossas deficiências, nossas dificuldades. Estamos aqui para tratar delas, cultivando saúde íntima. Não estamos no mundo para agirmos atendendo aos nossos impulsos irracionais, mas para fazê-los amadurecer para os campos da razão lúcida. Não nascemos para nos permitirmos levar pelo destempero, pela irritação que nos desequilibra, nos torna pessoas de difícil trato. Cabe-nos o dever de nos educarmos, porque temos na pauta da nossa vida o compromisso de cooperar com Deus, à medida que cresçamos, que amadureçamos, que nos tornemos pessoas nobres. Desse modo, os nossos aborrecimentos diários, embora sejam admissíveis em almas infantis e destemperadas, provocam ruídos infelizes, desconcertantes e indesejáveis nas almas que vivem e convivem conosco, tornando-nos pessoas causadoras de distúrbios, de inconveniências, em síntese, de problemas. Observemo-nos, façamos uma análise de nós mesmos e nos conheçamos um pouco mais. Verifiquemos nossos pontos negativos e trabalhemos para deles nos libertarmos. Eles nos infelicitam e causam preocupações aos familiares, amigos, colegas. Afinal, quem pode ficar tranquilo ao lado de quem parece sempre a ponto de estourar? Resistamos aos impulsos inferiores que ainda rondam a nossa intimidade. Aproximemo-nos mais dos benfeitores espirituais que nos amparam. Perante as perturbações alheias, aprendamos a não imitá-las. Diante da rebeldia de alguém, analisemos e não façamos o mesmo. Notando a explosão violenta de alguém, reflitamos nas consequências danosas, a fim de não agirmos de igual forma. Cada esforço que fizermos por nos melhorarmos, por nos educarmos, será secundado pela ajuda de luminosos imortais que estão, em todo o tempo, investindo no nosso progresso. Eles esperam que cresçamos e nos iluminemos, tornando-nos cooperadores com Deus, superando a nós mesmos, transformando nossas noites morais em radiosas manhãs de perene formosura. Quando formos visitados pelo sofrimento ou por contrariedades, não nos deixemos dominar. Finalmente, quando tivermos vencido nossos ímpetos de impaciência, de cólera ou de desespero, digamos para nós mesmos, cheios de justa satisfação: fui o mais forte. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. E agora, no nosso quadro, o estudo do Livro dos Espíritos, no nosso programa de número 23 do ano de 2024. Nós estamos dando continuidade, nós estamos no livro segundo
do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. Capítulo 9, Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. O item é o 6º, que trata dos anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E Kardec questiona os espíritos da codificação da seguinte forma, na questão de número 514. Os espíritos familiares são a mesma coisa que os espíritos simpáticos ou os espíritos protetores? João. E os amigos espirituais respondem: há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes o nome que quiserdes. O espírito familiar é, antes de tudo, um amigo da casa. Caros irmãos, nós podemos dizer que os espíritos familiares são como se fossem amigos da casa. Eles podem conviver e proteger aqueles que lhes se simpatizam, mas sempre de acordo com os conselhos do espírito protetor de cada criatura, de que eles desejam acompanhar. E o espírito protetor, como já dissemos, é um espírito elevado, tanto mais quanto possa ser aquele que ele protege. É um anjo guardião, e ele é consciente que ele deve fazer tudo em favor do seu tutelado, ampliando os conceitos para os que chamamos de espíritos familiares, bem como para os que desejam receber a assistência do que os cercam com o carinho que lhes possam dar. E podemos dizer também que, assim sendo, todos nós sempre recebemos do alto tudo aquilo que necessitamos e merecemos. Agora também, além dos espíritos familiares, ainda há os simpáticos, que são os afins, que são atraídos pelo sentimento dos que vivem juntos. Então nós podemos notar que é grande, a quantidade de almas, de espíritos que convivem, que fazem parte em um lar. São lutas, muitos assuntos, vividos entre 4 paredes, E nós podemos dizer que é uma verdadeira escola, onde todos aprendem o alfabeto divino do amor. São muitas reuniões em um lar. Portanto, reveste-se de vital importância a realização do culto ao Evangelho no lar. Pois o culto, ele atrai para esse lar amigos espirituais que ajudam muito nessa união. Sabemos também que nos lares se encontram espíritos inferiores, que eles são atraídos pelos encarnados que estão, vamos dizer assim, na mesma condição de evolução que eles. E a doutrina espírita, com seus ensinamentos, nos ajudam a corrigir essas más tendências e colocar nos seus lugares manifestação de amor, ajudando para que a paz reine em nossos lares. E porque sabemos, queridos irmãos, que quando se faz luz no ambiente, as trevas desaparecem. Muito bem, companheiro João, obrigado pelas suas considerações. Vamos agora para a questão de número 515, onde Kardec questiona os espíritos da seguinte forma: o que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para levá-los fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? André. E os espíritos respondem a Kardec: algumas pessoas exercem um efeito sobre outras, uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso acontece para o mal, são maus espíritos de que se servem os outros maus espíritos para melhor subjugarem as suas vítimas. Deus pode permiti-lo para vos experimentar. Ou seja, as nossas ondas pensamento estão cruzando o espaço a todo momento. Os espíritos não param de pensar, nós não paramos de pensar. E essas ondas pensamento vão aí, não tem cerca, não tem parede que as segurem, elas vão se desdobrando, elas vão buscando atingir aqueles que têm o mesmo tipo de pensamento. Então, na verdade,
quando somos influenciados, há uma, entre aspas, permissão da nossa parte, porque nós estamos em sintonia com o pensamento que está sendo nos induzido, nos está sendo colocado, estamos aceitando esse tipo de pensamento. Então, nós precisamos analisar quando recebemos algum pensamento, quando pensamos do nada em alguma coisa, se aquele pensamento está me trazendo algo de bom ou algo de ruim. Então, vai depender de mim assimilar aquela ideia, aquele sentimento, aquele pensamento, né? Eu vou assimilar por quê? Porque é aquilo que está dentro de mim, é aquilo que Jesus falou. O que mata não é o que entra pela boca, é o que sai, pois que sai do nosso sentimento, do nosso coração. Então, nós só somos influenciados para o mal porque muitas vezes pensamos nisso, por sermos espíritos imperfeitos. Como o editorial de hoje, por que a gente sempre pensa coisa ruim, sempre está disposto à guerra, à briga, à discussão, a gente sempre acha que estão olhando. O que tem que se estão olhando, se não estão, se estão percebendo o que você está fazendo ou não, né? Há uma necessidade também da aprovação de outro, né? Nós começamos essas querelas, essas discussões que não têm sentido. Nós só somos influenciados por aqueles a quem nós permitimos. Quem é seguro, tem a vida reta, né? Ele não teme as investidas do mal, porque ele vai perceber, por que esse pensamento esquisito aqui? Não pensei em nada disso, não tem interesse nesse pensamento, por que está me acompanhando? Por que está acontecendo essa ideia para mim? Então, nós temos essa condição de análise, de frear, né? Opa, peraí, por que eu estou pensando assim? De onde veio esse tipo de ideia aqui que eu não tinha essa proposta? O que está acontecendo? E mudarmos, né? Não permitirmos que essas ideias venham a nos influenciar. Mas isso vai muito de cada um, porque, como diz aqui, parece irresistível a força do mal ou do bem, mas não é irresistível. Nós temos condições de frear quando algo que nós não nos agrada, nós não queremos esse tipo de pensamento, esse tipo de... Então eu posso frear sim, né? Mas eu tenho que ter a boa vontade, a perseverança no bem para conseguir afastar essas ideias que não nos trarão nenhum recurso de evolução, muito pelo contrário, só nos causarão problemas. Resumindo, né, André? As pessoas se atraem por afinidade, né? Os bons se atraem por afinidade, assim como os maus também, né? É uma lei. É uma lei. Então, uma lei. Se você só fala em doença, cuidado, você pode ficar doente a qualquer momento. Você está vivenciando, buscando isso, né? Então, a gente precisa muito cuidado com o que pensa, com o que assiste, com o que vai falando, né? Assiste um noticiário, já começa a falar mal de um, de outro, critica. Calma, olha lá, quem que está te conduzindo, né? Por que você está se permitindo essa condução? Depois vai culpar a sorte, né? Deus que quis. A má estrela. Muito bem. Almir, você me permite só uma coisinha aqui, comentar o que o André falou? Eu estava pensando aqui que, infelizmente, nós, né, André, a gente está naquela ainda que a nossa melhor defesa é o ataque, né? A gente está sempre achando que os outros estão contra nós, não é assim? Sim. Somos sempre vítimas, né, João? Com certeza. Infelizmente, a gente pensa assim. Com certeza. Faremos uma breve pausa e já retornaremos para dar continuidade aos nossos estudos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
51ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, 5 a 14 de julho, na Praça 15 de Novembro. Grande variedade de obras espíritas com descontos de até 60%. Palestras e arte espírita todos os dias às 19h30. Conheça o Espiritismo, uma nova visão do mundo e da vida. Visite a 51ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, 5 a 14 de julho, na Praça 15 de Novembro. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Estamos retornando agora para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos agora para a questão de número 516. Allan Kardec questiona assim os imortais: nosso bom e nosso mau gênio poderiam encarnar-se para nos acompanharem na vida de maneira mais direta? João. E os amigos espirituais respondem: isso acontece algumas vezes, mas frequentemente também eles encarregam dessas missões outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Caros amigos, Valmir, André, ouvintes, telespectadores, o nosso anjo da guarda, ele pode sim, se for necessário, encarnar para proteger mais de perto o seu tutelado. Mas, em seu lugar, fica outro espírito adiantado para ajudar nessa proteção, pois o protetor encarnado poderia, em algumas situações, ficar sujeito às limitações da carne. E eles podem também designar encarnados de sua confiança para o auxiliarem na missão que ele tem, para com o seu protegido. Mas agora, o espírito inferior ou o mau gênio, como é referido no Livro dos Espíritos, ele não possui condições de reencarnar para perseguir alguém. Agora, o que acontece é que alguns nascem bem próximos como inimigos, porque poderá ser com o objetivo de se reconciliarem por problemas ocorridos em encarnações anteriores. Mas são sempre vigiados pelos protetores da família, que sempre estão orientando seus tutelados. E nós temos que nos conscientizar que a vida, como já falamos anteriormente, é verdadeiramente uma escola universal, onde todos, sem exceção, são alunos, sendo instruídos e educados das mais variadas formas. Agora, também convém nós estarmos atentos, Porque sempre que a gente esteja em dificuldade, a gente não pode esquecer que nós temos Deus em primeiro lugar, depois Jesus e os nossos espíritos protetores, para que busquemos sintonia com eles a serviço do bem. E ainda que nos sintamos no momento mais difícil das nossas vidas, não vamos blasfemar, não vamos injuriar, pois talvez pode ser um aviso de que nós temos que melhorar. E tudo o que pode estar acontecendo são lições de que nós necessitamos para a nossa evolução. Então vamos confiar na proteção que nós mencionamos no nosso comentário, pois com certeza isso vai possibilitar que a gente sempre parta em busca de amor para que nós tenhamos esse amor interiormente. Muito bem, João. É interessante, a observação que você fez, Ninguém encarna com a missão explícita, objetiva para o mal. O mal corre pela nossa ignorância
e infelizmente por vivências não muito felizes, né, ainda pode ocorrer que inimigos se aproximem e, por deficiência de ambas as partes, não conseguirem, às vezes, o êxito necessário. Então, isso também pode ocorrer, porque não é só os benfeitores, né, os familiares, os anjos de guarda, que estarão convivendo conosco, né? Estarão convivendo Com conosco também certeza. aqui, como eles dizem, os simpáticos. Então, Sim, essa sim. questão dos simpáticos pode ser para um lado, como pode ser para o outro, né? Valmir, e se nós estamos juntos, tem uma razão de ser. Deve ser, pode, ou melhor, pode ser, para que nós aprendamos a amá-los. O plantio foi feito, né? E a colheita vem em tempo próprio. Então, isso Com daí são as certeza. frutinhas que vão caindo nos pezinhos da gente, né? Vamos então dar continuidade ao nosso estudo. Nós vamos agora para a questão de número 517. Kardec questiona da seguinte forma: há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la? André. Respondem os espíritos. Alguns espíritos se ligam aos membros de uma mesma família, que vivem juntos e são unidos por afeição, mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Bem, se nós lembrarmos um pouquinho acima, né, das famílias, Jesus não se responsabilizou por todos os espíritos que estão tentando o seu aprimoramento no planeta Terra? Não é ele o nosso condutor, modelo e guia da humanidade? Então, desta forma, há espíritos que assumem o papel diante de grupos, famílias, países e etc., né? Natureza, flora, fauna. Por exemplo, Ismael não é o responsável pelo Brasil, e a responsabilidade aqui, né, não é simplesmente pela área, mas sim também para os espíritos que estão aqui encarnados. Mas de que forma? Que o Brasil seja o quê? Não, melhor, trabalhadores do bem. Né? Não é a questão de elevar o Brasil, é elevar a espiritualidade, a moral. É esse o trabalho, então todos têm. Então, não existem espíritos protetores atrelados à religião, a uma casta, a uma cor. Né? Não é isso. Espíritos protetores estão atrelados, estão alicerçados para conduzir os seus tutelados ao bem, às boas ações, às boas construções. Então, é assim que se transcorre, né, o espírito protetor. Então, nós tivemos já muitas encarnações. E da mesma forma que construímos inimizades, também construímos amizades. E dentro dessas amizades, há aqueles que avançaram, né, mais celeremente do que nós mesmos, do que o nosso grupo, e são responsáveis pela nossa família, pelo nosso grupo familiar, porque quando nós recebemos o planejamento encarnatório, nós dependemos de vários outros espíritos para nós encarnarmos. Não é simplesmente 2 espíritos que irão se consorciar e preparar um corpo para eu retornar. Não, há todo um trabalho de desenvolvimento evolutivo, de progresso e de evolução dentro de um grupo, né, que vai se revezando nas funções, nas posições, mas que estão trabalhando de uma conformidade para se elevarem, né, o grupo todo. Então, não é uma simples questão pessoal ou só a minha família. Não, todas as famílias. Todos nós somos orientados, todos nós temos um espírito superior para nos suscitar ideias positivas, enobrecedoras. Agora, é aquela coisa, né? A maioria das vezes nós queremos humanizar Deus, ao invés de espiritualizarmos-nos. Essa é a grande diferença. A gente quer sempre uma realização material, a gente quer que o Espírito mostre que está aqui.
a gente quer uma prova cabal, né, com os olhos da carne, que a coisa é desse jeito. Não, isso nós não teremos. É uma questão de confiança, de crer, né, de entender, de aceitar que é desta forma. É aquela historinha de gentileza gera gentileza. Então, as ações no bem trazem para nós espíritos com a mesma sintonia das realizações no bem, nessa harmonia de pensamento, de sentimento, de execução das obras. Sim, temos diversos espíritos que nos auxiliam, mas é sempre a responsabilidade, a capacidade de nós ouvirmos, percebermos, né, a intuição, a inspiração e assumirmos essa proposta, aceitarmos essa proposta e aí desenvolvê-la em nós através do pensamento, do sentimento e das ações no bem. Muito bem, André, obrigado pelas suas considerações. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos então dar continuidade aos nossos estudos. Agora nós vamos para o nosso quadro Momento Evangélico. Nosso Momento Evangélico, nós utilizamos o livro Fonte Viva. Nós estamos na lição de número 134, que tem como título Busquemos o Equilíbrio. E Emmanuel vai discorrer para nós, dentro do seu entendimento, dentro do seu esclarecimento, com base num registro em 1 João, capítulo 2, versículo 6, onde é registrado assim, pelo apóstolo: aquele que diz permanecer nele deve andar como ele andou. E Emmanuel assim discorre: embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência e pretexto de cultivar desassombro. Se nos devotamos ao Evangelho, procuremos agir segundo os padrões do Divino Mestre, que nunca apresentam lugar à temeridade. Jesus salienta o imperativo da edificação do reino de Deus, mas não sacrifica os interesses dos outros em obras precipitadas. Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não. Entretanto, não se confia à rudeza contundente. Destaca as ruínas morais do farisaísmo dogmático, todavia rende culto à lei de Moisés. Reergue Lázaro do sepulcro, contudo não alimenta a pretensão de furtá-lo, em definitivo, à morte do corpo. O consciente do poder de que se acha investido, não menospreza a autoridade política que deve reger as necessidades do povo e ensina que se deve dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Preso e sentenciado ao suplício, não se perde em bravatas labiais. Não obstante, reconhecer o devotamento com que é seguido pelas entidades angélicas. Atendamos ao modelo divino que não devemos esquecer, desempenhando a nossa tarefa, com lealdade e coragem, mas evitemos o arrojo desnecessário que vale por leviandade perigosa. Um coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário incendeia
qualquer serviço, arrasando-o. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. Amigos ouvintes, amigos telespectadores, João Moreço, André Reis, aqui nós vemos um convite ao equilíbrio dentro dos nossos limites humanos. É comum nós nos apaixonarmos por certas coisas, por certas questões, por certos pensamentos que nos alcança a nossa economia psíquica. É comum, às vezes, darmos ênfase exagerada a certos conceitos, a certas ideias. E no campo da religião, nós sabemos que o fanatismo já fez muitas vítimas. E ao oposto do que muita gente pode pensar, ao invés de atrair para uma causa, a afasta. Ao invés de fazer amigos, companheiros, partícipes, de um ideal considerado enobrecido, pode gerar temor, inimizade, causando às vezes dificuldades graves, principalmente no campo da fé, que envolve sentimento. É comum nós, nas lides espíritas, sermos informados que ainda há falanges de espíritos que se intitulam inimigo do Cristo, pois que se consideram vítimas do Cristo. Não, obviamente, estão interpretando dentro da verdadeira realidade. Foram vítimas de uma denominação falsa que muitos fanáticos deram, de que em nome dele estavam promovendo justiça. João, como é importante nós buscarmos realmente o entendimento do Evangelho do Cristo, do ensino do Cristo, e como diz aqui, devemos permanecer com ele e andar com ele e viver a sua prática, que foi toda de amor, de humildade para com todos. E tolerância, não é mesmo, João? O Valmir, isso faz, e nós seguimos os ensinamentos do Cristo. O que nos traz? O equilíbrio. E o equilíbrio é que nos dá tranquilidade naquelas situações adversas que todos nós passamos. E mais ainda, e nós nunca podemos, apesar de talvez nós conseguirmos adquirir muito conhecimento, querendo ser autoridade contra aqueles que ainda não conseguiram entender tudo. Nós não podemos querer ser melhor que eles, porque o mestre ele foi um grande exemplo para nós, não é verdade? E ele é o grande modelo também. Os espíritos superiores nos afirmam isso. Por quê? Diante de injustiças daqueles dominadores da época, o que ele fez? Ele sempre procurou apaziguar, ele sempre procurou buscar uma libertação pela paz, sempre mostrou que a gente nunca deveria esquecer o Pai. Muito tempo se passou, Valmir, André? Só que ainda nós temos no mundo os dominadores e os injustiçados. Então, todavia, é muito importante a gente sempre manter a calma daquelas coisas que a gente não consegue aceitar. E sempre agindo com paz, serenidade, diálogo, nunca partir para o confronto, porque o confronto não leva a nada. Eu, na minha opinião, num confronto, perde os dois. Ninguém consegue ganhar nada. Então, a gente tem que sempre, como falamos e como a lição diz, busquemos o equilíbrio. Nós temos que nos equilibrar naqueles momentos mais difíceis que surgem em nossas vidas. Por quê? Nos equilibrarmos nos momentos fáceis é fácil, não é verdade? Então, e o equilíbrio, ele também nos ajuda a vencer a nós mesmos, vencer aquilo que nos incomoda. E sempre como Emmanuel também nos adverte, extremismo.
O extremismo não leva a gente a caminho nenhum. O extremismo não nos liberta de nada. Então, desse modo, nós temos que sempre nos lembrar da importância que devemos sempre ter calma, equilíbrio, a qualquer hora, sempre com Jesus em nossos corações. Muito bem, João. Obrigado pelas suas observações. André, quer fazer algum comentário breve? Uma das grandes dificuldades que a gente tem é a questão da teoria e da prática também, né? Nós, quando lemos, achamos bonito, achamos interessante tudo isso, né? O grande problema é quando somos provados, né? Eu sou bom, mas não pisa no meu calo. Não, então não somos bons. Então essa é a nossa grande luta, não é contra o outro, é contra nós mesmos. E geralmente nós caímos em desequilíbrio quando alguém nos provoca, nos agride, nos aflige de alguma forma. E essa é a grande batalha, eu entendo que é o que eu entendi do texto, que é essa questão, né? A gente tem que ver como Cristo agia, né? Silenciava perante as agressões, porque via ali no agressor que a conduta dele, ele já tinha na consciência que ele errou, que ele estava errado, mas nós não assumimos, e aí nós queremos transferir a culpa para alguém, para fugir, né, das responsabilidades. Mas, infelizmente, a responsabilidade é nossa. Então, nós temos que aprender a entender os nossos limites, nossas limitações, a nossa imperfeição e lutar contra elas, buscando ao máximo a reflexão, né, do que nós fazemos, como nos comportamos e buscando alcançar sempre o exemplo de Jesus. Continuemos na luta, né, André? Buscando o melhor. Verdade e Luz. 51ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, 5 a 14 de julho, na Praça 15 de Novembro. Grande variedade de obras espíritas com descontos de até 60%. Palestras e arte espírita todos os dias às 19h30. Conheça o Espiritismo, uma nova visão do mundo e da vida. Visite a 51ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, 5 a 14 de julho, na Praça 15 de Novembro. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos agora para o nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, do nosso programa de número 23 do ano de 2024. Nós estamos estudando o livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa, volume 1, no capítulo que trata das mortes prematuras. O item é Motivo das Mortes Prematuras. E a pergunta endereçada a Divaldo Pereira Franco é a seguinte: o ciclo natural da vida é que os pais morram antes dos filhos. Quando se dá o inverso e os filhos morrem primeiro, existe muita dor, muito sofrimento, tanto para os pais como para os demais familiares. Neste contexto, qual é a razão de crianças em tão tenra idade desenvolverem doenças graves, como a AIDS, por exemplo, o câncer? O que responde então Divaldo? O nosso querido Divaldo Franco responde assim:
Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, faz uma bela abordagem sobre as mortes prematuras. Essas desencarnações prematuras estão dentro da ficha evolutiva, não somente daqueles que devem retornar, que vêm à Terra apressadamente para cumprir um período que ficou faltando em experiências anteriores, como também para propiciar àqueles que os amam a oportunidade de reflexão. A vida, examinada do plano físico para o mundo espiritual, é feita de incógnitas, mas, no sentido inverso, do plano espiritual para o plano físico, é muito diferente. Sem dúvida, a morte, sob qualquer aspecto considerado, é uma grande ceifadora de alegria. Freud assevera, no seu notável livro Melancolia, quando estuda o capítulo sobre o luto, que a morte é tão perversa que o indivíduo passa por um período de abatimento, de quase depressão, que dura invariavelmente até 4 semanas. No entanto, quando por acaso prolonga-se por mais tempo, transforma-se em um transtorno depressivo. Do ponto de vista espírita, é uma provação. Provação para os pais, não para a criança. O espírito no corpo infantil liberta-se, e ao libertar-se do antigo débito, prossegue em evolução, em melhores condições. No entanto, para quem fica, a dor, a frustração, constituem testemunhos muito sérios, que devem levar a profundas reflexões a respeito dos nossos limites e da imortalidade da sabedoria de Deus. Nesta aprovação, que muitas vezes tem o caráter expiatório, porque os genitores não conseguem superá-la com facilidade, o indivíduo deve voltar-se para os porquês e buscar em Deus a única solução, aliviando a dor com a certeza do reencontro no futuro. Cumprida a aprovação, o espírito retorna para continuar o processo da afetividade, renascendo no mesmo reduto doméstico ou através de outros corpos e acercando-se do antigo lar, prolongando a convivência que momentaneamente ficou interrompida. Muito bem, companheiros, amigos ouvintes, telespectadores, João Boreço, André Reis. É um tema realmente palpitante. Como bem observa aqui Divaldo, e no questionamento que foi direcionado a ele, a gente quer determinar um ciclo que nem sempre ocorre da maneira como nós imaginamos, né? Imaginamos sempre por um ciclo natural que os mais velhos desencarnam primeiro do que os mais novos. E aqui se quebra uma regra, e aí a grande dificuldade de aceitar essa nova situação que acontece. Sem levar em conta a dor, o sofrimento, o que alcança os pais, os familiares, a doutrina espírita aqui, né, André, joga uma luz para esclarecer que, primeiro, somos imortais, né? E que essas idas e vindas fazem parte de uma programação reencarnatória e que não há interrupção. A brevidade ou a longevidade corresponde a um programa muito bem pré-estabelecido que atende, acima de tudo, a bondade e a justiça divina para com todos nós. Não é mesmo, André? Exatamente, Valmir. É isso aí, né? Bendita doutrina espírita, pois que sem o entendimento do mundo espírita ou mundo espiritual, fica muito difícil, né? Essas dores serem amainadas, serem acalmadas, né? Porque se nós não entendemos que há apenas vida, que não há morte, a transformação só porque somos espíritos imortais, como você disse, né? Passando uma experiência de curto período perante a eternidade, 50 anos, 100 anos, com
com relação à eternidade, é um período muito curto. Então, a doutrina espírita vem nos mostrar que nada acaba. Não é ali no túmulo, tudo continua. Como nós comentamos, você falou também, há um planejamento, há uma lei divina que rege todas as vidas, todas as criações, tudo que há. Né? Então, esse planejamento cuida das necessidades. Por que eu vou passar aqui 50, 100 anos encarnado se eu não preciso? Se eu preciso só de 5, só de 2 anos, só de... Né? Então, as leis divinas trabalham a favor dos espíritos. A misericórdia divina, como você falou, a justiça, trabalha a favor do espírito. Então, nós entendemos, como diz aqui Divaldo, e como você comentou, a dor daquele que não tem esse entendimento, que essa dor realmente é muito profunda, a gente compreende isso. Mas a falta, a incompreensão é porque nós fazemos essa análise do plano material, simplesmente, sem entender o plano espiritual. Que logo ali do outro lado desta vida, na outra vida, estaremos juntos novamente, de acordo com as nossas sintonias, como nós temos falado aqui. Vamos nos encontrar, vamos ter essa possibilidade. E esse grupo ao qual eu pertenço, né, reencarnando aqui por longos períodos, nos estruturando, mudando de lugares, esse vai e vem é normal, é natural. E precisamos ter esse desprendimento do ter, né, da posse, né, da questão do orgulho e do egoísmo. É o meu, né, é meu. Não. Você está sendo simplesmente um instrumento da lei divina. A criatura que você permitiu gerar através do seu organismo é Deus falando, cuida para mim. Até quando a lei, a justiça, a misericórdia entender que ele deve retornar. Então, há uma dor muito grande porque é uma posse, né? É meu filho. Como é que você falou isso do meu filho, da minha esposa? Nós ainda temos essa ideia de posse, de querer controlar, e nós não temos controle de absolutamente nada. Não estamos falando que não é verdadeira a dor e o sofrimento dessas criaturas. É verdadeira. O que nós estamos falando é que a doutrina espírita, com o descortinamento do plano espiritual, do mundo espiritual, do espírito imortal que somos, nos dá essa consolação do reencontro, da continuidade, de podermos estar novamente juntos, planejando uma nova existência, uma nova experiência. E todos nós assumimos compromissos uns para com os outros. Então, os pais assumem compromissos com a prole, quer seja rápida a encarnação ou demorada, ou situações de físicas difíceis, de muita luta, nós aceitamos o planejamento, a programação. Há esse encontro com o grupo familiar, há essa ideia de que eu vou vir para ajudar aquela criatura naquilo que ele precisa. Não importa o tempo que ele passar aqui. Então, nesse sentido, a doutrina espírita nos traz, né, um amparo, um apoio para a compreensão e para a aceitação das ocorrências, né, diversas, que é o reencontro, que é a continuidade da vida na outra vida. Obrigado, André, pelas suas considerações. Verdade e Luz. Vamos então caminhando agora para o final do nosso programa de número 23. Amigos ouvintes e telespectadores, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone
3625-5500. Vichas Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vichas Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. E agora convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. André. Nosso agradecimento a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Obrigado, Valmir, João, Gilberto, a você, caro amigo ouvinte, caro amigo telespectador. Muito obrigado pelo seu carinho de nos assistir, de nos ouvir, de nos permitir esse trabalho aqui pela Web Rádio Verdade e Luz. Fiquem com Deus e até um próximo programa. João Boresso. Como sempre, né, Valmir, André, gratidão. Gratidão sempre por tudo. Gratidão aos queridos amigos telespectadores, aos queridos amigos ouvintes. Gratidão por estarmos aqui fazendo esse programa. Gratidão aos meus queridos amigos também, Valmir, o André, o Gilberto, que está na técnica, pelo aprendizado, pelo carinho e gratidão por tudo. E sempre pedimos que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja, João, que assim seja, André. E aproveitamos então esta oportunidade, convidando a todos para que ouçam a programação da nossa Web Rádio Verdade e Luz e também divulgue para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.